Sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports, falando hoje de futebol e falar um pouquinho sobre a comissão técnica da seleção italiana, exatamente. A Itália tem feito uma competição de Eurocopa em 2021 que tem trazido muita alegria, uma campanha interessante, são 30 jogos que a equipe italiana vence. Desde que essa comissão técnica assumiu, a Itália tem conseguido grande sucesso. E hoje nós vamos mostrar um pouquinho do bastidor, que é a comissão técnica, a história desses treinadores que tem uma relação muito grande com a equipe da Sampdoria da Itália de 91. Então pedindo para que você veja o vídeo até o final, compartilhe, assine o canal, porque nós vamos aqui trazer então grandes informações para você que quer saber mais sobre a seleção italiana e a comissão técnica do treinador Roberto Mancini. Para falar um pouquinho dessa história, então podemos resgatar as seleções italianas campeãs mais recentemente. Nós vimos que a Itália é tetracampeã do mundo, mas vamos falar das seleções de 82, que conquistou o tricampeonato, e também da seleção campeã em 2006, que também conquistou a competição. Quando nós olhamos para aquela foto da seleção de 82, atende-se aquele jogador entre os agachados que está bem no meio. Ele chama-se Gabriele Oriali, ou seja, e hoje Gabriele Oriali ele é talvez o principal mentor dessa seleção italiana na questão de estrutura, de montagem de comissão técnica e jogadores. Ele que jogou contra o Brasil, tomou cartão amarelo, aquele jogo de Sarriá de 3-2. Então tá aí Gabriele Oriali, que é um jogador importante então nessa atual seleção italiana. Falando do Roberto Mancini, que tem uma carreira de jogador de futebol de muito sucesso, ele jogou no Bologna da Itália com sucesso, o Sampdoria então foi onde ele conseguiu fazer muitos amigos que hoje estão até hoje com ele no futebol. A Lazio também ele jogou como estrela da equipe, e no Leicester City da Inglaterra ele acabou se tornando um jogador que entrou para a história do clube. Aqui também nessas fotos também que trazemos aqui, tem ali uma premiação dele junto com o Ronaldo Fenômeno, com o próprio Vialli também, que nós vamos mostrar a amizade deles, que começaram lá no Sampdoria também, e até hoje estão juntos. E vamos então ver aqui então mais um pouco das imagens aqui, Roberto Mancini, que é o técnico da seleção italiana, que foi jogador também da seleção. A carreira de técnico do Mancini, ele iniciou-se em 2001 e 2002, ele trabalhou no Fiorentina da Itália. Depois dali, ele foi transferido para o Lazio da Itália, onde ficou 2 temporadas. Depois ele foi para a Inter de Milão, onde conseguiu cada vez mais conquistar seu espaço como técnico. Em 2009 até 2013 ele foi o técnico do City da Inglaterra, depois ele foi para o futebol da Turquia, trabalhando no Galatasaray, voltou ao futebol italiano, trabalhando na Inter de Milão, e depois ele foi para o Zenit São Petersburgo da Rússia, fazer um trabalho também que deu muito certo, e depois, a partir dali, ele foi convidado a assumir a seleção italiana. Um detalhe nessa foto aí de profissionais que já trabalharam com o Roberto Mancini, está o Silvio Campos ali, o chamado Silvinho, que está fazendo um trabalho no futebol brasileiro atualmente. Como técnico do Corinthians, ele também já foi técnico do Lyon. Então, o Silvinho teve também a oportunidade de trabalhar junto com o Roberto Mancini na sua carreira aí, então, que ele trabalhou com grandes profissionais. Falando do amigo Gianluca, então vemos aí uma série de fotos que traz aí imagens da amizade entre ele e Gianluca desde muito jovem. Então aí vai na Sampdoria, foto deles juntos, depois agora também na seleção italiana. Eles também são responsáveis pela seleção da Itália. Nós vamos explicar a função de cada um. Como do Mancini nós falamos, ele é o técnico, mas vamos agora explicar então os demais membros da comissão técnica da Itália, o que fazem e qual é a relação que eles têm com o Roberto Mancini. Então aqui lembrando um pouquinho então dessa relação, desses profissionais que estão com ele, que tem a ver com aquela Sampdoria de 91. Por isso colocamos aqui juntos novamente, porque eles trabalham todos eles juntos, né? O Mancini, o Luciari, o Lombardo, o Vialli, jogaram também no brasileiro Cerezo, Silas, e hoje, até mesmo juntamente com o Alberico Evani, eles fazem parte da comissão técnica da seleção principal da Itália, mas jogaram juntos como jogadores aí na Sampdoria de 91. Então podemos ver aí umas fotos que trazem figurinhas da época desses jogadores, né? Ali está o Mancini, ali está o próprio Evani, também está ali o Fausto, aí temos aqui o Lombardo, o Vialli, enfim. Então está aí uma relação interessante daquele time de Sampdoria de 1991. Então o Gianluca Vialli, hoje ele é o chefe de delegação, né? Ou capo delegazione, como é chamado ali na função dele no site da seleção italiana. Então a função dele, a responsabilidade dele, envolve muito a parte logística, né, da seleção italiana. Só para ter uma ideia, o Gianluca Vialli foi um jogador de muito sucesso, jogou em grandes equipes, então Sampdoria, Juventus e Chelsea foram equipes que ele jogou, até mesmo o Cremonese, quando iniciou a carreira,
E também na gestão do futebol também ele passou na gestão do Chelsea e do Watford da Inglaterra. Ele tinha até interesse em comprar a Sampdoria, o negócio não deu certo, mas aí ele foi convidado já a partir de 11 de 10 de 2019 a fazer parte da seleção italiana na posição de chefe de delegação. Aceitou prontamente e faz um trabalho que é considerado que merece muitos elogios ali na infraestrutura da seleção italiana. Sem dizer também que ele é um amigo do próprio Roberto Mantini e pode ser aquele companheiro e amigo que você precisa naquelas horas de conversar, desabafar um pouquinho. Então, o Roberto Mantini está muito bem estruturado porque tem hoje o Gianluca Vialli junto com ele. Vou falar agora do gerente de futebol. Lembra que nós temos aquela foto do Oriali, Gabriele Oriali, que está aí. Então, como nós falamos, lá está a foto da Copa da Espanha de 82, e ele está na Federação Italiana desde 2014. Ele foi convidado, chegou lá para ser o coordenador técnico da seleção principal, ele substituiu não diretamente o Gigi Riva, que na época era diretor técnico, mas aí o Oriali recebeu o convite para começar a fazer um trabalho na coordenação técnica, olhar para a base da seleção italiana. Aí quando a seleção italiana anunciou o Conte como técnico, o Oriali trabalhava praticamente do lado dele ali, fizeram um trabalho junto na seleção italiana, né, os dois juntos. Depois aí, como nós sabemos, o Antônio Conte recebeu proposta para deixar a seleção. O Oriali seguiu. O Oriali também trabalhou com o Jean-Pierre Ventura, aquele treinador que ficou marcado no pessoal do futebol italiano como técnico que foi eliminado e a Itália não participou da Copa do Mundo, veterano Jean-Pierre Ventura. Aí por algum período o Luigi Di Biagio, ex-jogador da seleção italiana, também trabalhou internamente como técnico da seleção principal, e nesse período o Oriali foi negociando, conversando e conseguiu trazer a comissão técnica de italianos que está fazendo sucesso no futebol do mundo, comandada pelo Roberto Mantini. Então, hoje o Gabriele Oriali ele é um gerente de futebol italiano, ele faz gestão de todas as seleções, inclusive de base, e tem conseguido granjear muitos elogios, trabalha muito próximo ao técnico, podemos ver nessas fotos aí, outras várias imagens, eles estão sempre muito juntos, então o Oriali hoje exerce muito bem a função de gerente de futebol, dando todo o respaldo para os treinadores da seleção italiana, desde como era quando ele era coordenador técnico também. Agora vou falar um pouco dos auxiliares. Então, o primeiro que nós vamos apresentar aqui é o Fausto Salzano, que foi jogador da Sampdoria, ele também jogou na Roma, da Itália, e hoje está aí, nessa foto, junto com o Mantini. O Fausto Salzano já foi treinador de futebol também, logo na sua iniciativa da carreira, mas depois ele aceitou um convite do Mantini para deixar de ser técnico de futebol e passar a ser um auxiliar técnico, e os dois juntos vêm trabalhando com grandes resultados, todas as equipes que passam. O Salzano é um auxiliar técnico hoje, considerado de ponta no futebol mundial, ele dirige treinos se precisar, ele é um cara que está sempre do lado do Mantini, é um homem da confiança do Mantini, o Fausto Salzano, que é um dos auxiliares da equipe. Outro auxiliar técnico da equipe é o Alberico Ivani. O Alberico Ivani, ele já está trabalhando já há um bom tempo no futebol italiano, na seleção italiana. Ele passou pelas seleções de base da Itália, em várias funções, inclusive de técnico treinador, e inclusive ele foi o técnico que trabalhou como treinador da seleção italiana na medalha de bronze, né, que a Itália conquistou, né, na Copa do Mundo da Coreia do Sul. E então ele é um jogador que foi como jogador, um jogador importante. Vamos aí na foto, ele jogou em grandes clubes, no Milan, na própria Sampdoria, e está trabalhando, então já como nós falamos, já há um bom tempo, desde 2010, né, ele está trabalhando ali nas categorias da seleção italiana como treinador, e agora, recentemente, ele foi promovido a auxiliar técnico da comissão técnica permanente da seleção italiana. Então, com isso, o Alberico Ivani, ele teve facilidade até se entrosar com a comissão técnica do Mantini, porque já se conheceu como jogador do Sampdoria, e hoje ele é alguém de grande importância na comissão técnica, e não seria uma surpresa no futuro ele passe a ser o treinador da seleção principal, até porque em algumas ocasiões ele interinamente assumiu a seleção italiana e hoje ele é então representante da Federação Italiana na comissão técnica do Mantini, e tem dado muito bem e muito certo o trabalho desse profissional. Seguindo aqui agora com o Attilo Lombardo. O Attilo Lombardo também jogou na Sampdoria, também jogou na Juventus, podemos ver aí, e ele faz parte, temos até inclusive imagem dele aí, bastante envolvido na comissão técnica da seleção italiana, sempre conversando com o Mantini. Ele é
alguém que é muito interessante a carreira dele, porque ele deixou de ser jogador e já começou a ser técnico do Crystal Palace, lá no time de futebol inglês. Depois dali, ele recebeu um convite para trabalhar no futebol da Suíça, ele aceitou. Depois, alguns anos, ele foi convidado a voltar à Sampdoria enquanto ele fazia alguns cursos para ser técnico de futebol, para trabalhar como observador técnico, ele aceitou. E depois ele foi trabalhar em outras equipes consideradas Série B ou C do futebol italiano, como Castelvano, Gargafana, clubes que nós não falamos normalmente, mas ele foi técnico em todas as equipes. Aí depois, em 2012, mais ou menos, ele recebeu um convite, ali em 2010 para ser mais exato, do Mancini para fazer parte da comissão técnica do Mancini como observador técnico, alguém que pudesse observar os adversários, trazer informações, e ele aceitou e passou a trabalhar com o Roberto Mancini. Nas ocasiões que o Mancini ficou sem o clube, o Lombardo não ficou sem trabalho. Ele trabalhou com o Roberto Di Matteo, né? Aí na equipe ele trabalhou no Schalke 04 e também com o Mihailovic no Torino. Então, o Attilio Lombardo é alguém na Itália que tem muito prestígio como profissional de comissão técnica e ele hoje tem uma função importante dentro da equipe. Agora falar um pouquinho do Giulio Nucciari. O Giulio Nucciari, ele foi goleiro e também ele já está há algum tempo trabalhando na seleção italiana, em outras categorias de base, também na seleção principal. E ele também treinou goleiros da Sampdoria, do Milan, do Cagliari, da Fiorentina. E então o Mancini convidou ele então, né, para fazer parte da equipe principal, junto com a sua comissão técnica, né, em 2018. Então o Nucciari, ele treina bem os goleiros, ele é um assistente técnico hoje, que auxilia no treinamento dos goleiros da seleção italiana, mas também ele faz parte da comissão técnica, passa muita orientação, é bastante falante, então ele é um membro importante da comissão técnica da seleção italiana. Um outro auxiliar, o mais jovem de todos, é da geração que ficou marcada por ter ficado fora da Copa do Mundo, que é o Daniele De Rossi. Daniele De Rossi está fazendo praticamente sua estreia na comissão técnica da Itália nessa Eurocopa de maneira oficial, já que ele já participou no comando da equipe, ali junto com os auxiliares, em alguns jogos amistosos e preparação. E o De Rossi, ele ganhou tudo que você pode imaginar, né, como jogador de seleção italiana, e pela forma de dedicação dele jogar, a federação abriu as portas para o Daniele De Rossi que pudesse iniciar a sua carreira de treinador, auxiliar técnico, até mesmo gestão no futebol dentro da federação italiana. Então hoje ele é integrante da comissão técnica do Mancini, ele faz um elo bem interessante entre os jogadores e a comissão técnica, está indo muito bem, então Daniele De Rossi também é hoje um auxiliar importante na equipe do Roberto Mancini na seleção italiana. Agora sim, o assistente de goleiros oficial, que é o Massimo Battara, que trabalha com o Mancini já há algum tempo, nos clubes que o Mancini trabalha como treinador, ele sempre é o treinador de goleiros que vai junto. Então, hoje o Máximo Battara também faz parte da comissão, tem treinado os goleiros. Nós trazemos umas fotos dele aí também, fazendo parte de outras comissões técnicas junto com o Mancini, junto com o Attilio Lombardo. E ele, então, ele está já há um bom tempo na seleção italiana como preparador de goleiro e também teve muito sucesso também, como nós aqui falamos, onde trabalhou com o Mancini. Então, o Máximo Battara é hoje preparador de goleiros da seleção italiana. Falando da preparação física, então a Itália tem hoje dois preparadores físicos bem curiosos. O primeiro é o Claudio Donatelli, que ele é oriundo do judô e do tênis. Ele foi convidado para trabalhar no futebol em 2003 pela Lazio, trabalhou em alguns clubes, depois ele deixou o futebol e agora, assim que o Mancini chegou, o Mancini fez questão de convidá-lo para ele voltar ao futebol e trabalhar como preparador físico na seleção italiana. Então, veja então, o Claudio Donatelli é um preparador físico que tem visão de outros esportes além do futebol, então isso vai ter acrescentado muito para a equipe na questão do trabalho, do dia a dia. O outro profissional é o Andrea Scanavino, esse sim sempre foi do futebol, esse sempre que o Mancini teve a oportunidade de levar para trabalhar junto, leva para trabalhar, é um homem de confiança na preparação física do Mancini, e hoje também ele faz parte também da preparação física e certamente vem fazendo uma dupla bem boa com o Donatelli. Então, falando aqui dos outros membros da comissão técnica da seleção italiana, então tem fisioterapeutas que são o Maurizio Fagorzi, Emanuele Randelli, o Fabrizio Scalzi,
o Luca e também o Walter Martinelli, que então, fazem parte dos fisioterapeutas. A seleção italiana tem um secretário, que é o Emiliano Cosi, que cuida desses assuntos de natureza burocrática, que envolve a comissão técnica. Os observadores hoje é o Marco Scarpa, que é o principal observador da seleção italiana, inclusive ele está hoje responsável pela equipe de análise. Os médicos têm a Andrea Ferretti e a Carmine Costabile, e também tem o nutricionista Matteo Pincella. Agora a preparação física, como nós aqui destacamos, tem o Marco Scarpa, que é esse profissional que nós estamos apresentando aqui, que cuida da parte de analista de jogos, junto com o Antônio Gagliardi e com a Simone Contran. Então, eles são Simone Contran, o Antônio Gagliardi e o Marcos Scarpa, mas hoje a comissão de análise tática e estatística da equipe. O Donatelli, preparador físico, ao lado do Scanavino, como aqui nós anunciamos. E agora, então, o técnico de goleiro, só lembrando, juntamente com a ciência de campo. Então, Daniele De Rossi, Evani, Attilio Lombardo, Júlio Nuciari e Fausto Salsano fazem então os auxiliares de campo, e o Máximo Batara é o preparador de goleiros. E a parte de gestão de futebol hoje, então, a responsabilidade do Gabriel Oriai como gerente, né, que está aí ao lado do Mantini na foto, e o Gianluca Vialli, que é então o grande líder de delegação que resolve vários assuntos, então, voltados à logística da seleção italiana. Então está aí a foto tanto do Oriali ao lado do Mantini, como também do Vialli ao lado do Mantini, e todos ali no banco de reservas fazendo seu trabalho durante as partidas. Então algumas fotos aí que trazem a união desses profissionais já de algum tempo, em outros clubes também, trabalham sempre junto, o Mancini, então, o técnico muito bem assessorado, não tenha dúvida disso, e trazendo então aqui então, essa seleção italiana que no final das contas, essa preparação física toda, essa comissão técnica preparou, e entendeu que essa Eurocopa, a seleção da Itália tem que ter os goleiros Gianluca Donnarumma, do Milan, Alex Merritt, do Napoli, e Salvatore Sirigu, do Torino. Defensores tem o Acerbi, o Pastone, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, o Florenzi, Spinazzola e Rafael Toloi. Os meias, Nicolo Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Sensi e Verratti. E também os atacantes, Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Raspadori e Lorenzo Insigne. Então, hoje, então, a seleção italiana que está jogando bem a Eurocopa e a base principal do grupo, que trabalha aí, então, o Mantini, o Oriali e todos aqueles auxiliares que nós aqui anunciamos. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que nós trouxemos aqui a formação da comissão técnica da Itália. Certamente você tirou bastante proveito de saber da história desses profissionais, como é que eles chegaram, como que é a carreira deles, aonde eles podem chegar. Certamente a Itália é favorita em todas as competições que possa fazer daqui para frente, e é muito importante que a Itália consiga cada vez mais conquistar grandes resultados e provar que você consegue, então, fazer um bom trabalho com profissionais que se conhecem, que se respeitam, que são amigos. Isso agrega e faz com que um time de futebol possa ficar bastante forte, ok? Então, mais uma vez aqui agradecemos vocês por assistir o vídeo. A gente dá o nosso muito obrigado, pede para você assinar o canal e até a próxima. Nossa,